E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Goof de inglês aqui na área, trazendo para vocês mais uma resolução de provas da UNB, beleza? Galera, lembrando que eu estou trabalhando com as questões que eu fiz naquela apostila de textos recomendados, beleza? Só para a gente poder focar em alguns textos mais relevantes e ganhar um vocabulário massa aí, beleza? O texto que eu vou trabalhar hoje é um texto muito importante, tem vários vocábulos e não esqueçam de colocar a sua lista de vocabulário lá no Quizlet, beleza? Não esqueçam de trabalhar. Então, dica para vocês, muito importante, que vocês anotem as palavras novas e vai ditando e colocando lá no Quizlet para vocês estar. É só isso que vale a pena você revisar, o Quizlet, com o seu vocabulário. Vamos lá! Eu vou trabalhar agora com o segundo vestibular de 2010, o primeiro texto. Um textinho um pouquinho maior do que o outro que a gente trabalhou, mas um textinho bem mais tranquilo, bem mais interessante de se trabalhar. Tranquilo não, né? Mas ele é mais interessante. Vamos lá? Dividir em duas partes para poder ficar mais fácil o nosso trabalho. Vamos comigo então aqui, galera. Vamos lá. Viva muchos años. Em espanhol, viva muitos anos é o cumprimento comum, né? Ordinary quer dizer comum na Espanha. E é usual throughout, de novo, olha, a gente vendo de novo esse termo aqui que é importante. Por todo, ao longo, né? Por todo, ao longo, the whole world, usando de novo um termo relevante. Por todo o mundo, throughout é ao longo, e the whole world é o mundo inteiro. Desejar às pessoas uma longa vida. Não é conhecimento, quem não sabe, nota aí, knowledge, quer dizer conhecimento, do que a vida é, que explica a origem de tal desejo. Mas, rather, já falamos sobre isso. Rather quer dizer intensidade, bastante conhecimento, mas muito conhecimento do que o homem é na sua real natureza. Nomeavelmente, the will to live. Galera, quando você vê esse will, vai lembrar de auxiliar de futuro. Mas esse will aqui é o substantivo vontade. Anote aí, muito importante. A visão de palavra de cada cultura inclui crenças, palavra boa, hein? Crenças sobre o significado. Quem não sabe é bom saber, é básico, bem comum, mas tem gente que não sabe. O significado e propósito da vida, o que acontece após a morte. Embora, muito importante saber isso aí, galera, although quer dizer embora, conjunção possessiva. The final outcome, olha só, out fora, come vir, o que vem para fora é o que? O resultado. Outcome, para quem não sabe, é o resultado. Embora o resultado final da morte é o mesmo para todos os humanos, as culturas variam em como elas conceitualizam a morte e o que acontece quando uma pessoa morre. Em algumas culturas, a morte é concebida, é criada, é concebida, é dita a envolver diferentes condições, incluindo o sono, a doença, para quem não sabe, illness quer dizer doença, e alcançar uma certa idade. Para quem não sabe, reaching é alcançar uma certa idade. Como exemplo, os Truskee da Micronésia. Acredito que a vida termina aos 40 anos e quando você alcança os 40, você chega aos 40, você está em efeito morto. Olha só que legal. Olha a forma como eles encaram, tá vendo? O que é a morte. Para eles, chegou aos 40, você já está morto. Continuando. Em outras culturas, a morte é dita de ocorrer apenas quando tem um total cessar da vida. Em um modo semelhante, certas tradições de cultura veem a morte como uma transição para outras formas de existência. Outras propõem uma contínua interação entre os vivos e os mortos. Algumas culturas, de novo aí, concebem um padrão circular, palavra boa, de múltiplas mortes e renascimentos. E ainda assim, mas porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, outras veem a morte como o final total, com nada ocorrendo após a morte. Esses diferentes conceitos têm uma noticeable, galera. O verbo notice é notar. Noticeable seria notável. Tem uma notável influência no estilo de vida das pessoas. Sua prontidão, ready é pronto, você está pronto para algo. Então, sua prontidão para morrer
para uma causa, seu preparo, sua prontidão morrer uma causa. O grau, para quem não sabe, degree quer dizer grau, o qual eles temem a morte. Suas expressões de grief, galera, botei lá no glossáriozinho para vocês, grief quer dizer tristeza, pesar. E morning, galera, curiosidade, mesma pronúncia de morning, manhã, morning, também pode ser luto, com esse uzinho aqui, tomem cuidado. Só por causa desse uzinho se tornou luto. Suas expressões de tristeza e luto e a natureza dos seus rituais fúnebres. A dificuldade de ter uma visão unitária de morte e a experiência de morte pode ser melhor apreciada quando nós quando nós percebemos que é problemático até mesmo definir o que nós queremos dizer por morte. Lembra que esse min é o verbo significar, mas nesse contexto está como querer dizer. A primeira definição de morte no dicionário, nesse dicionário aqui, né, no Webster Encyclopedic Unabridged Dictionary, que é o ato de morrer, o final da vida, o total e permanente cessar de todas as funções vitais de um animal ou planta. Isso parece straightforward. Galera, eles usam esse termo e vão perguntar no item de vocabulário. Infelizmente, não é um vocábulo comum. Mas straight é reto, forward é para frente. Ou seja, é a ideia de claro, reto, direto. Aí, ó, enough, o suficiente, até nós realize de novo, percebemos que representa um conceito amplamente western, ocidental de morte. However, entretanto, uma conceitualização global, relativamente global, da morte, de questões de morte, teria que incorporar as muitas variações culturais que existem no mundo. Galera, um textinho bem legal, né, falando sobre o conceito de morte, trazendo aí vários vocábulos relevantes para a gente aprender. Vamos partir para os itens, né? Partindo para o princípio que você leu esse texto, resolveu os itens, agora você vai só checar a resolução. Vamos lá. De acordo com o texto, julgue os itens abaixo. Para a maioria das pessoas no mundo, gente, um termo muito bom, hein, para você parar aí. Maioria, tá? Para a maioria das pessoas no mundo, a morte envolve diferentes condições tais como o sono, a doença e a idade. Galera, ele falou sobre isso, não falou? Falou. Ele mencionou sobre isso. Olha só, ele disse aqui, ó, em algumas culturas a morte envolve de condições como sono, doença, alcançar certa idade. Só que ele disse em algumas culturas. E o item falou para a maioria das pessoas. Então o item está errado. Isso é uma coisa que o CESP gosta de fazer, galera. Eles gostam de exagerar uma colocação feita pelo texto. O texto falou em algumas culturas. Pode ser poucas, pode ser muitas, algumas. X. Agora aqui ele falou maioria, ou seja, mais da metade é muito comum. E o texto não apresentou isso. Errado. Número 2, o verdadeiro significado, actual quer dizer verdadeiro, para quem não sabe, é bom anotar aí. O verdadeiro significado e conceito de morte diferem amplamente pelas culturas. Galera, é a essência do texto, difere-se amplamente. Umas acreditam que você está morto aos 40, outros acreditam que você não morre, que você renasce, que você vai renascendo, reencarnando e coisa do tipo. Então, se varia amplamente? Sim, o texto apresenta pontos para isso, em todo o texto, dizendo que o conceito é muito relativo. Então, certo esse item. Irrespective quer dizer independente. Olha, para quem não sabe, independente de como a morte é definida em cada cultura, todas elas, olha isso, todas elas entendem como um total cessar da vida. Gente, eu não precisava nem ter lido o texto, galera. Todas as culturas entendem que a morte é um total cessar da vida? O texto fala sobre vida após a morte, sobre você reencarnar, e todas elas não faz sentido. Mesmo o comando sendo de acordo com o texto, galera, vamos ser bem sinceros, para o texto colocar alguma coisa que concorde com isso, o texto tem que ser muito irracional e uma visão muito limitada, o que não costuma acontecer. Diga para vocês, sempre desconfie da generalização de ideias. Errado. A palavra straightforward, no fragmento, parece claro, direto o suficiente, é sinônimo de clear cut. Gente, aviso para vocês. Goofy, eu não faço ideia do que é clear cut.
em branco. Você não sabe o segundo termo, que ele não está contextualizado, em branco. O primeiro tem contexto. Você pode arriscar e dependendo do contexto é bem óbvio, mas na maioria das vezes não é. Meu conselho para vocês, item de vocabulário, se você não conhece um dos dois, já considere deixar em branco. Se você não faz ideia do que é o segundo, nem arrisca, porque pode ser qualquer coisa. E o CESP igual de pegadinha, então pode ser uma coisa que parece que é, mas se você não conhece, em branco. Então, para quem sabe, sim, tá certo esse item. Se você não soubesse, em branco, beleza? Vamos lá. O conhecimento, número 5, conhecimento do que o homem é na sua real natureza é o que explica o seu desejo de viver. Sim, a vontade de viver. Ele falou isso bem claro, né, gente? Aqui logo no início do texto. Ele falou assim, ó. Não é o conhecimento do que a vida é que explica tal origem de desejo, mas é bastante conhecimento do que o homem é na sua real natureza, nomeavelmente a vontade de viver. Beleza? Então, certinho no item 5. 6. Olha isso aqui, ele é grande, hein, galera? Tem que prestar atenção quando o item é grande, porque pode ter um erro em algum detalhe. As variações culturais em conceitos de morte têm profundas implicações em como as pessoas agem na vida, em como elas abordam, né, aproximam-se da morte e o ato de morrer, se ou não eles temem a morte, e para os seus funerais e práticas de luto, galera. Bereavement quer dizer luto, é um termo nada convencional, não precisa notar isso aí não, tá? Quer dizer luto, assim como mourning, tá? Então, gente, exatamente o que ele falou, o grau qual eles temem a morte, sim. Tá, item 6, ele está bem claro nessa parte aqui, ó. Onde que ele está falando isso, Goof? Ele fala justamente aqui, ó. Esses diferentes conceitos têm uma notável influência no estilo de vida das pessoas, sua prontidão morrer uma causa, o grau, o qual eles temem a morte, a expressão de tristeza e luto e a natureza dos seus rituais fúnebres. Então, certinho, galera. Agora, olha que legal esse item 7. Ao passo que o mundo está increasingly, quer dizer, crescentemente, cada vez mais, shrinking, peraí, o texto falou algo sobre o mundo estar encolhendo? Não, já está errado desde aqui, porque o texto não falou nada do mundo encolher, seja em tamanho, ou, mas Goofy, em distância, a gente está se aproximando cada vez mais em culturas, mas o texto não falou, é de acordo com o texto. Ele ainda fala, devido à complexa interação entre as pessoas de culturas pelo mundo, diferenças envolvendo conceitos de morte estão se tornando menos significantes, o texto não colocou. Faz sentido você pensar assim, mas não tem colocando que os conceitos estão se tornando menos significantes, as diferenças. Então esse aí está errado. Muito cuidado aí, galera. Um textinho um pouquinho mais trabalhoso. Olha só o vocabulário, já separei para vocês. Anota as palavras que você não conhecia que vem desse texto e já joga na sua lista do Quizlet. Belezinha? Isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma resolução de prova. Nos encontramos no próximo. Um abração. Tchau, tchau.